Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou designer mecânico e o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vai ser aquele vídeo dinâmico que eu costumo colocar aqui, vai ser mais uma conversa que eu tive. A Yara, ela é aluna de design e ela me convidou lá pelo Instagram pra dar uma entrevista e a gente falou sobre impressão 3D, sobre design mecânico, futuro do design. Cara, a gente falou sobre bastante assunto interessante, eu acho que você vai gostar. Depois que você vê esse bate-papo aqui, dá uma passada também no meu canal pra ver os outros vídeos que eu já andei postando. Aqui a gente fala sobre projeto mecânico, sobre design, sobre criatividade, sobre ideias. Mano, se você é um cara que gosta de projeto, gosta de ferramenta, gosta de criar coisa, esse canal aqui é excelente pra você, velho. Dá uma passada lá pra ver os outros vídeos e, se possível, deixa um like no vídeo também, cara, pra me ajudar, pro meu canal crescer, que tá bem no começo ainda e eu tô precisando muito da sua ajuda. Bom, curte o papo aí. Bom, primeiramente eu queria me apresentar direito pra você, né? Que não teve uma apresentação muito certinha. Meu nome é Yara, eu tenho 19 anos e eu tô no primeiro semestre da faculdade de design agora. A turma de vocês, qual que é a faculdade que vocês fazem? Eu faço na São Judas. Ah, legal. Onde que é? É em São Paulo. Bacana. De onde você é? Eu sou do Paraná, perto de Londrina, mas É longe. é longe. Bom, primeiro eu queria pedir pra você se apresentar, né? Falar seu nome, no que você trabalha e os seus anos de experiência aí. Meu nome é Igor Henrique, e eu trabalho com projeto mecânico já faz, profissionalmente assim mesmo, eu já trabalho já faz uns 5 anos, mais ou menos. Eu comecei como desenhista industrial, minha primeira profissão mesmo registrada foi desenhista industrial. E aí depois passei para projetista mecânico. Mas assim, para trabalhar mesmo com projeto, já faz uns... eu nem me lembro, assim, acho que eu tinha uns 11 anos, assim, mais ou menos, quando eu comecei a desenhar em 3D, sabe? Eu queria fazer jogo na época. Então eu comecei a desenhar em 3D para aprender a fazer jogo. E aí eu acabei não fazendo jogo, mas eu comecei a fazer peças, cenário, essas coisas aí. Com desenho 3D mesmo. Aí depois passou ali uns 3, 4 anos. Aí começou a vir impressora 3D pro Brasil. E adquiri a minha primeira impressora 3D ali. E aí comecei a fazer pecinha. Então, antes da faculdade eu já fazia uns projetos ali. A área da impressão 3D, ela muda bastante conforme o tempo, né? Aí eu queria saber com você qual que é a principal diferença que você sentiu, assim, de quando você começou pra hoje em dia. Impressora 3D, eu acho que primeiro, assim, quando eu comecei, a impressora 3D tava começando a falar de impressora 3D, sabe? Então, lá na gringa, lá já tinha bastante gente falando de impressora 3D, ali era uma coisa bem nerd, assim, sabe? Acho que nem nerd, uma coisa, assim, bem científica mesmo, impressora 3D. Porque era uma coisa, assim, meio revolucionador, um assunto, assim, meio revolucionador, fazer uma reportagem e tal. E aí começou a vir uns projetos de impressora 3D, assim, umas tentativas de impressora 3D pro Brasil. E aí era muito caro, era caríssimo, era inacessível uma impressora 3D. Aí eu fiquei sabendo que o pessoal estava disponibilizando projeto para fazer, ensinando a fazer impressora 3D, eu fui lá e comprei umas peças e fiz a minha. Aí depois, se você quiser, eu mando a foto, era bem feinha até a impressora 3D. Mas aí, mas era muito inacessível, sabe? Então, depois, hoje, tem muito modelo de impressora 3D, assim, no mercado, assim, para poder comprar. Não precisa mais ficar esse negócio de ficar fazendo. Antigamente era muito comum as pessoas ficar fazendo impressora 3D. Hoje não precisa mais, hoje qualquer um pode ter na casa. E aí, antigamente também não tinha muitos modelos disponíveis de impressão 3D. Então, criou-se uma comunidade, o pessoal vai lá e coloca projeto. Eu faço uma peça, eu disponibilizo ali para o pessoal fazer e outra pessoa baixar e fazer também na casa. Não preciso ficar desenhando sempre, sabe? Então, tem uma comunidade muito grande de impressora 3D. Muita gente compartilhando informação de impressora 3D um com o outro, sabe? Tem novas tecnologias, sabe? Impressão 3D colorida, tem os scanners. Então, mudou muita coisa, assim, né? Muita tecnologia dentro da impressão 3D. Né? Eu nem sabia que dava pra fazer uma. Eu achei que só dava pra comprar. Pra fazer, mas eu sofri bastante tentando fazer. Eu fiz, aí eu desisti, daí eu comecei de novo. E aí, depois de lutar bastante, eu consegui montar uma impressora 3D, na época com Arduino, né, um Arduino Mega, assim, umas coisas, quem sabe de eletrônica vai saber. Um Arduino Mega e montei, mas assim, era uma estrutura de madeira, uma coisa bem feia. Eu vou mandar uma foto depois. Eu queria saber também, em questão aos modelos 3D que você faz, né? Você trabalha projetando os modelos. Qual que é a sua dificuldade, assim, a questão de juntar a estética com a funcionalidade desses projetos? Quando eu comecei, antes, não usava muito, assim, a gente não pensava muito em estética, sabe? O engenheiro mecânico, ele é muito formado em engenharia mecânica, né? E o engenheiro mecânico, ele não pensa muito em estética, não. A gente é mais funcional ali, mais técnico, né? Então, a gente tem vários critérios dentro da engenharia para a gente poder criar um projeto. Tem um autor que fala que são 26 critérios, assim, mais ou menos, para a gente seguir. Eu não vou citar todos, mas vamos supor. Segurança, estética é um deles, sei lá, vida útil da peça, sustentabilidade, custo. Então, são muitos critérios para a gente tentar equilibrar. Hoje, eu percebo que estética é um fator bem em destaque, assim, porque hoje está tudo exposto. Hoje a gente tem que colocar tudo na rede social. Acho que o futuro vai ser esse, né? A gente criar uma história por trás do projeto, criar o storytelling do projeto. Então,
a estética, ela tá começando a emergir, mas assim, dentro da engenharia ali, a gente já está percebendo a necessidade de envolver muita estética dentro de um produto que é só técnico e funcional. A dificuldade maior é que cada geometria, ela tem uma resistência diferente. Às vezes uma peça, ela tem o mesmo material, duas peças têm o mesmo material, tem lá o mesmo volume, a mesma proporção, mas a geometria, o formato dela, diferente, já muda a resistência da peça, já muda totalmente a aplicação. Então, eu acho que o mais difícil é ponderar todos esses critérios e ainda deixar uma peça bonita. Mas, sabe, ficar analisando, por exemplo, essa peça, ela tem que ser mais bonita ou ela tem que ser mais segura? E deixar um pouquinho a estética de lado, pensando mais na segurança. Eu vou ter que mudar um pouco, sabe? Então, o mais difícil é equilibrar todos esses critérios aí e ainda deixar uma peça bonita pra gente expor, pro pessoal ver, pra fazer vídeo, sei lá. Aí depende do marketing de cada um. Eu tive bastante contato com isso agora, que eu até te mostrei, né, que eu tô tendo que criar uma cadeira. Então eu tive muito esse pensamento de, tipo, eu quero que seja uma cadeira diferente, eu não quero que seja como a que todas veem, mas também tem que ter durabilidade, né? A pessoa não pode sentar na cadeira e ela cair, não funcionar direito só porque ela é bonitinha. Exato. E da mesma forma, não pode também criar uma cadeira que seja super resistente, mas é um item que vai ficar na casa. Então, a gente quer uma cadeira bonita, né? Pra gente, sei lá, receber visita e tal. Então, puxando esse gancho, assim, do futuro, né, que você citou aí sobre tá mais estético, mais as pessoas estão procurando saber mais sobre, tem surgido muita questão da IA também, né? Muitas ferramentas novas. Eu queria saber quais são as ferramentas que você acha que atualmente são essenciais para você trabalhar com esses projetos. assim, no lado de inteligência artificial ou ferramenta no geral? Assim, você fala? No geral, ferramenta no geral. Geral, para trabalhar com design mecânico hoje, o principal mesmo é o CAD, né? É o 3D. Acho que não é todo mundo que está familiarizado com o termo CAD, né? É desenho auxiliar por computador. Então, dentro do 3D, existe o 3D para o design, que é mais ali a geometria por malha, né? Mais para personagem, sei lá, para filme, animação. E aí a gente tem o 3D CAD, que é justamente para desenhar produto, fazer análise, fazer estudo em cima do produto. Então, hoje, a gente tem acesso a um bom software CAD. Muitos deles são pagos, são caríssimos, mas a gente tem alguns disponíveis, assim, de graça, assim. É uma tecnologia já antiga, mas, assim, ainda é preciso, assim, a gente está bem familiarizado com 3D, com CAD, né, 3D CAD. A impressora 3D eu acho essencial para quem está trabalhando com design, justamente para prototipar, fazer protótipo. Então, acho que a impressora 3D é quase indispensável, assim, pelo menos para mim. Eu não sei outras pessoas, mas acho que a impressora 3D é quase uma ferramenta obrigatória, assim, para ter também, sabe? E aí, não sei, puxando um pouco para a inteligência artificial, se familiarizar mesmo com as ferramentas que tem disponíveis. Hoje tem software que já está criando peças assim, com inteligência artificial, sabe? Criando geometria. Acho que eu até tenho uma peça aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui dá para ver, né? Essa aqui é uma peça criada por inteligência artificial. Ela chama geometria generativa. Então, os softwares hoje já têm uma tecnologia que eu coloco os pontos de fixação, por exemplo, coloco os pontos principais que eu preciso da peça, e o resto, né, que são essas geometrias aqui, ela é tudo criada por inteligência artificial. Para quê? Para economizar o custo, né, economizar material da peça, mas ao mesmo tempo a peça vai ser analisada para que ela seja resistente, ou seja, igual aquela que eu falei antes, ela cria um formato que continua sendo resistente, que não vai perder a função da peça, a funcionalidade da peça. Então a inteligência artificial está ajudando bastante a gente também. Não só para criar peça, mas também para organizar o estudo, organizar o projeto. Eu estou usando bastante. Você sentiu dificuldade assim, de se adaptar com a inteligência artificial? Acho que ela chegou impactando muito em várias áreas de trabalho. Você acha que ela impactou bastante na sua área? Na minha área, não impactou muito, não. Ela assusta um pouco, né? A inteligência artificial assusta um pouco. A gente fica com medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Mas, por enquanto, a inteligência artificial não substitui uma pessoa ainda, sabe? Pelo menos na minha visão. Eu estou usando bastante e eu estou bem tranquilo. E eu percebo que, às vezes, eu vou tentar usar a inteligência artificial para o meu trabalho e ela não atende o que eu preciso fazer. Então, por enquanto, eu não vejo, assim, um impacto negativo, eu vejo um impacto positivo. Ela vem para auxiliar, para me ajudar mesmo, assim, sabe? Para mim está sendo bem útil. Eu estou me adaptando bem, assim. No começo, comecei mais básico ali, né, mais aquela coisa de conversar, de trocar uma ideia, né, com a inteligência artificial, mas hoje estou usando bem as ferramentas, assim, principalmente para engenharia, tá? Por enquanto, tá tranquilo. Tem cada vez mais ferramenta, né? Eu tive uma aula online sobre isso esse dia, sobre as ferramentas da Adobe, e tem muita ferramenta nova. De vídeo, de tradução, de modelagem. Ele mostrou uma também de modelagem, que você coloca uma foto e ele faz um modelo bonitinho com a foto. Exato. Ela já tá fazendo peças. Mas o problema é que, por exemplo, é muito difícil hoje entender realmente o problema de uma pessoa, né? O problema que eu falo, solucionar, a gente está aqui para solucionar, né? Tanto com design quanto com engenharia.
A gente está para solucionar o problema das pessoas. É muito difícil realmente solucionar, entender o problema da pessoa para solucionar. E eu vejo que a inteligência artificial, ela é uma ótima ferramenta para criar ali de uma forma muito instantânea. Mas para realmente entender o problema de uma pessoa, eu acho que a inteligência artificial ainda não consegue. É uma coisa muito natural do ser humano, a gente se colocar no lugar de outra pessoa e entender a dificuldade dele. Então, se eu colocar alguma coisa na inteligência artificial, colocar o problema de uma pessoa na inteligência artificial, ela vai ter um algoritmo pronto para poder resolver o problema daquela pessoa ali, e até atende. Mas para mim me destacar, para eu ser diferente dos outros profissionais, eu tenho que usar a inteligência artificial como auxiliador mesmo, para eu poder me organizar e talvez ter uma opinião ali, né, dentro do chat ali, por exemplo. Mas para realmente entender o problema da pessoa, é conversar, é tentar entender, viver aquela experiência que a pessoa está ali querendo resolver. Então, eu não vejo a inteligência artificial fazendo isso ainda. Não posso falar que eu não vejo definitivamente, porque está mudando muito, né? Rápido. Rapaziada, vocês estão gostando da conversa? Cara, não esquece de deixar um like pra mim, mano. Meu canal tá bem no comecinho, eu tô precisando muito da sua ajuda, mano. Eu tenho certeza que você gosta muito desse assunto e você não tinha visto um canal desse daqui no YouTube. Então, cara, pra eu não desanimar disso daqui, me deixa seu like aí, comenta e dá o seu apoio, que desde já eu agradeço demais, mano. Eu queria puxar agora um pouco mais pro lado pessoal, misturado assim com o profissional. Eu queria saber, quando que você olha assim pra sua jornada profissional, lá do começo até agora, qual foi o momento mais marcante pra você? Quando eu trabalhei um pouco fora de projeto também, sabe? E que ajudou muito. Eu trabalhei com automobilismo. Eu não sei se você já ouviu falar de Stock Car, aquelas corridas que passaram na Globo, né? Então, eu estava na faculdade ainda, e eu fiz estágio na Stock Car, né? E aí, assim, para mim era bem gratificante estar lá, trabalhando com corrida, saber que aparecia na TV, que era uma coisa muito importante para o estudo do desenvolvimento dos carros, do automobilismo. Então, foi bem impactante para mim, foi bem marcante na minha vida. Eu fiz estágio lá, depois eu trabalhei mesmo com essa equipe. Cheguei a trabalhar como engenheiro da equipe, então foi bem marcante na minha vida, embora não seja especificamente trabalhando com criação de projetos, eu tive que muitas vezes utilizar os projetos, inclusive impressora 3D, que é a minha maior ferramenta hoje, para criar coisas dentro do automobilismo, para solucionar problemas ali. Corrida de carro não é só corrida ali, né? Não é só carro correndo ali na pista ali e o público assistindo, realmente um estudo que precisa muito desenvolvimento. Então ali eu aprendi a me organizar e trabalhar sob pressão, que ali é muita pressão, então foi bem marcante ali para mim. E fora o automobilismo, foi algo que me marcou muito, ajudou muito para minha carreira como pessoa, como profissional. Eu também, são os projetos que eu faço hoje, assim, sabe? Projetos grandes, eu faço projeto assim que eu até postei esses dias, projeto que é tirado foto por drone, tão grande que é. E aí olhar aquilo, eu desenhar aquilo no meu computador, e de repente eu ver muita gente trabalhando em cima daquilo, tirando foto de drone para poder pegar o projeto inteiro. Então isso para mim é muito marcante, assim, sabe? E também projetos assim, uns projetos que eu posso, talvez projetos sociais, assim, por exemplo, eu já trabalhei com próteses, prótese canina, era um cachorrinho lá que não tinha pata, e foi um trabalho voluntário que eu fiz com a equipe de veterinária, de criar uma prótese para esse cachorro. Então, ver o cachorrinho ali se adaptando na prótese é bem gostoso de ver, sabe? Você fala assim, não é pelo dinheiro, é por gostar mesmo. E ver o dono do cachorro ali se emocionando, ver o cachorrinho pegando ali, aprendendo a usar a prótese. Mas eu tô falando de prótese animal, mas também tem as próteses humanas também. Então, a impressora 3D traz essa possibilidade também, respondendo a outra pergunta. A gente pode estar melhorando 100% a vida de uma pessoa fazendo um projeto na impressora 3D, ou de um animal, né? E como funciona assim, o seu processo criativo para a criação dos projetos? Como você se inspira? Meu processo criativo é chato, muito chato. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas me vem uma concepção, primeiro me vem ali, né, o meu problema ali, né, que eu tenho na minha cabeça, e aí eu começo há muito tempo a ficar formando aquilo na cabeça. Depois eu começo a desenhar. Aí eu vou lá e desenho. Se eu tiver a chance de não ter pressa para fazer aquilo, não ter um prazo para atender aquilo, chega uma parte que eu fico empacado ali, e eu saio, fico dias sem trabalhar, tenho que voltar. Aí quando eu volto no projeto, eu olho e falo assim, eu até vou contar um segredo aqui, ninguém sabe, mas eu fiquei bastante famoso ali, né, famoso com o projeto da garrafa. E o vídeo da garrafa apareceu ali, eu desenhando ali na hora, ali, rapidinho, desenhei, tá aqui a ideia. Mas a verdade é que aquele projeto levou meses para fazer. Eu ia lá e desenhava um pouquinho e não achava o que eu queria fazer. E aí eu parava. Aí depois de umas semanas ali eu voltava e desenhava mais um pouco. Aí eu parava. Aí depois de mais umas semanas eu voltava até que eu fui criando. E aí cheguei naquele modelo que eu postei. Depois para a empresa que procurou agora, eu parei
o projeto, voltei do zero de novo para criar um modelo novo, um desenho novo, de novo. Aí esse modelo eu não divulguei ainda, mas parei, aí desenhava mais um pouco, aí parava, ia fazer outra coisa. Voltava depois dos dias, então eu percebo que quando eu paro, deixo um tempo ali sem mexer naquilo, depois eu volto, na hora que eu bato o olho, eu resolvo alguma coisa que eu não estava conseguindo antes. Então meu processo criativo é demorado, é chato. Eu não sei se tem um método melhor, talvez eu precise descobrir ainda, mas é assim que eu tenho feito. Em relação, assim, às inovações, às novas tecnologias que estão surgindo, né? Como você acha que, como a sua visão, né? Como você enxerga o design mecânico, os projetos daqui 10, 15 anos? Como você acha que vai estar esse meio, essa área do seu trabalho? 10, 15 anos o design mecânico, é difícil falar sobre o futuro, sabe? Tá muita coisa mudando, sabe? Coisas que há pouco tempo atrás a gente nem imaginava tá acontecendo hoje, né? Inteligência artificial, por exemplo. É difícil a gente falar assim. Cada dia a gente recebe uma notícia nova de tecnologia que a gente fica até assustado. Eu não tenho noção, assim, do que vai acontecer, né? Não dá para saber, mas eu percebo uma necessidade, assim, de humanizar as coisas. Eu percebo que essa necessidade, assim, de deixar os projetos, deixar o design mais natural, deixar mais humanizado, as pessoas se sentem mais, sabe, se conectam mais com o projeto. A rede social provou isso, né? Antigamente era tudo formalizado, tudo certinho, hoje em dia você vai lá, a mídia, né? Antigamente era na TV, uma produção, tudo, e hoje você faz um videozinho ali na casa e as pessoas se identificam e acaba gostando e a pessoa cresce. E eu percebo que isso é uma forma de humanizar, de fazer o público se identificar. Eu acho que o projeto não vai ser diferente, porque quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas se assustam. Quando a gente fala de uma coisa que é humanizada, aquela coisa que é artesanal, aquela coisa que é feita à mão, as pessoas valorizam mais. Então, tô chutando, assim, sabe? Difícil falar de futuro, mas eu tô chutando que cada vez mais a gente vai ter essa necessidade de humanizar as coisas, se colocar no lugar das pessoas para realmente entender o que as pessoas querem e fazer as pessoas se identificar com o seu projeto, com o seu desenho, com a sua solução. Eu acho que é esse o caminho. Ainda assim, um pouco do lado profissional, como que você faz para equilibrar, principalmente para você que faz projetos normalmente tipo um escritório, mas na sua casa mesmo, né? Como que você faz para equilibrar, assim, o lado pessoal com o profissional? Ter hobbies diferentes, separar isso da sua área? Assim, eu gosto muito, sabe, do que eu faço. Gosto de fazer isso. Para mim, eu tenho a gratidão hoje de poder trabalhar com o que eu gosto. Então eu não vejo como um esforço fazer isso, sabe? Mas também trabalhar direto, assim, para mim é bem cansativo. Então eu tento ter alguns hobbies, assim, separados. Por exemplo, eu gosto de treinar. Eu acho que cuidar da saúde é uma coisa bem importante para mim. Processo criativo, quanto para eu me sentir bem, para eu ter um bem-estar ali, para poder criar alguma coisa. Espiritualidade também me ajuda muito. Me ajuda a colocar as coisas no lugar, não ficar tão preocupado com o que vai acontecer, sabe? Ficar preocupado com o futuro, saber que o que está acontecendo hoje, agora, nesse momento, é algo que tem que acontecer, sendo bom, sendo ruim. Então eu tento colocar, sabe, eu tento buscar sabedoria, tanto a sabedoria espiritual quanto a sabedoria, assim, filosófica, para eu poder colocar minha cabeça no lugar, deixar tudo organizado e me preocupar realmente só com as coisas que tá no meu alcance. Então eu cuido da minha saúde, sei lá, mais tempo com meus amigos. Então, e aí gostar. Eu acho que o principal, respondendo a pergunta, eu tento gostar. Eu tento agradecer todo dia pelo que eu faço, tá aqui, ter um lugar para eu poder trabalhar. Eu também trabalho hoje como funcionário numa empresa, também com projeto. Então, eu sou grato por, às vezes, olho no ambiente que eu trabalho, eu fico grato por aquilo. Então, eu tenho que gostar do trabalho. Não é assim, quero parar de trabalhar logo para eu poder esquecer isso daqui e ir para casa. Não, eu realmente estou ali. Às vezes, eu estou ali no meu trabalho, eu estou descansando também, tipo, colocando a mente. Atrelado a isso, assim, o que você acha que ajuda a pessoa a se destacar e crescer nessa área? A pessoa passando a gostar, ela vai buscar entender mais, ela vai buscar novas ferramentas. Ela vai acabar estudando mais também. Eu acho que para a pessoa se destacar hoje é realmente saber solucionar um problema. Se você usar um programa, é lógico, vamos falar de ferramenta. Para a pessoa se destacar, ela tem que ser bom num software 3D, ela tem que ser bom num protótipo, ela tem que prática, tem que saber de prática. A pessoa não precisa trabalhar na prática. A prática que eu falo, usar a ferramenta, saber, sei lá, criar as coisas ali de forma prática mesmo, estar em fábrica. Não precisa trabalhar definitivamente com isso, mas precisa ter uma experiência com isso. A pessoa precisa estar criando. Colocando a mão na massa, a pessoa vai saber a dificuldade que é quando alguém for fabricar aquilo. Porque o que a gente projeta, alguém vai fabricar aquilo. Então o diferencial é você criar alguma coisa sabendo as dificuldades de quem vai fabricar. Ou seja, você tem a dificuldade da pessoa que já está com aquele problema, a pessoa tem um problema, você vai solucionar aquilo. Mas alguém também vai fabricar aquilo, nem sempre é quem está projetando, alguém vai fabricar. Então ali tem várias pessoas envolvidas. Então entender a dificuldade de cada um, tanto quem vai ter o produto, quanto quem vai ter que fabricar aquilo, é um diferencial. Muitas vezes a pessoa vai e cria aquele projeto perfeito, mas na prática, ali na hora de fabricar, é infabricável. Não tem como. Então o diferencial é isso, a pessoa
saber usar bem as ferramentas, mas saber na prática. E aí a pessoa vai buscar a teoria. A pessoa não precisa ser um ninja ali do estudo, ali, ficar horas estudando. Mas ter uma noção básica ali de materiais, de componentes, de elementos de máquina, sabe? Buscar um pouquinho ali da parte técnica também. Saber o caminho que vai seguir, pelo menos. E daí, na hora que precisar, a pessoa vai saber. Mas eu acho que para se destacar bem hoje, saber entender o problema da pessoa e ter uma noção prática. Acho que os dois ali, respondendo de uma forma bem breve, assim, ser bom na prática e saber solucionar o problema de uma pessoa. Na sua área hoje, assim, você ainda acha que a graduação ela é extremamente necessária? Ou você acha que a pessoa consegue se destacar e criar uma carreira nisso, seguindo só com autodidata, assim, cursos por fora, sem ser graduação? Para trabalhar como projetista mecânico, até onde eu sei, tem que ter um curso. Não precisa ser uma faculdade, mas tem que ter um curso técnico. E aí tem uma limitação ali. Até eu hoje, eu como projetista, eu sou formado em engenharia mecânica, mas eu não estou dentro da associação de engenharia, né, dentro do CREA. Eu não estou certificado dentro do CREA por opção minha mesmo. Então, dependendo do que eu for fazer, eu preciso ter um laudo técnico, preciso ter uma assinatura ali de responsabilidade técnica de um engenheiro, e para poder aplicar aquilo, saber que aquilo está tudo dentro de uma norma. Eu posso fazer tudo dentro da norma, mas na hora de aplicar eu preciso de realmente ter um profissional credenciado para poder assinar aquilo. Então, nesses casos, você realmente precisa de uma graduação. Se eu for trabalhar só como projetista, se eu não me engano, eu preciso de um curso técnico, não precisa ser uma graduação. Mas vamos supor que a pessoa queira trabalhar com design. Eu acho que um estudo, pelo menos um estudo é necessário. De forma autodidata, a pessoa consegue. É muito relativo, na verdade, assim, não dá para saber exatamente. Depende, como é uma área muito abrangente, tem muita possibilidade, depende muito do que a pessoa vai fazer, sabe? Tem gente que se forma e não tem uma noção, não busca depois, porque a faculdade não ensina quase nada. Tem gente que entra na faculdade e sai como se tivesse acabado de entrar, não sabe? Parece que aprendeu menos. E tem gente que estuda na casa e tem um muito maior, sabe? Desenvolvimento muito maior. Então é meio relativo, assim, não tem uma resposta exata. Bom, era isso. Essas foram as minhas perguntas. Muito obrigada por ter tirado um tempo seu e aceitado fazer essa entrevista comigo. Não, desculpa eu ter te enrolado, porque eu te enrolei bastante para fazer. Desculpa aí. Mas eu fico feliz que tem gente que está interessada em conhecer. É uma área pouco conhecida, assim, sabe? Tem um público muito grande, mas pouco explorado. Mas eu fico à disposição, se eu precisar, aquele projeto que você está fazendo também, eu vou te ajudar, tá bem corrido, mas eu vou te ajudar. Mas eu agradeço muito você ter me procurado e tá querendo pegar um pouquinho do que eu sei, do que eu já vivi e passar para as pessoas que estão começando, tá, que já vivem isso. Bom, se você ficou até aqui é porque você se interessou no assunto e é porque você gosta de criação sobre projetos. Então, cara, dá uma olhada nos outros vídeos e mais uma vez eu te peço o seu apoio para você curtir esse vídeo aqui. Se possível, deixar o seu comentário, mano, porque eu preciso demais dessa sua ajuda. Meu canal tá bem no começo e se você ajudar meu canal a crescer, em troca eu te ajudo a fazer projetos melhores.